Fala rapaziada, como vocês viram, eu comecei a postar vídeos aqui. E eu iria postar essa teoria completa, mas aí eu notei que eu não iria ter mais conteúdo, aí eu iria me fuder, pois não iria ter teorias prontas, e então eu decidi postar por partes. Aviso, essa teoria não tem putaria. Pois como diz o teoria Playhard, quando alguém vê DXD só vê putaria, como Goku pegando geral sem nenhuma história boa, que deixe o espectador ansioso para a próxima parte. Eu confesso que eu no começo do canal, eu não tinha nem roteiro, eu só entrava no aplicativo de editar essa voz que vocês estão ouvindo e escrevia qualquer bosta sem contexto nenhum. Eu vendo agora meus vídeos antigos dá uma vergonha. Mas agora eu penso muito em fazer uma teoria. Eu tenho um caderno que eu faço alguns rabiscos de história, que aí eu vejo que a história está boa, aí eu crio a história. Espero que vocês gostem do vídeo da nova história de Goku em DXD. E não esqueçam de passar no meu canal de produção musical, o link estará na descrição e no comentário fixado. Tchau! O Goku estaria no outro mundo no torneio dos Senhores Kaios. Goku teria uma luta incrível com o Pai Gohan, mas o mesmo venderia ele com muita facilidade, deixando todos ali presentes espantados. No final do torneio, Goku é chamada para falar com o grande Senhor Kaio. O Senhor Kaio pergunta para Goku se ele deseja lutar contra oponentes fortes. Goku, ao ouvir isso, responde na mesma hora que sim. Nisso o grande Senhor Kaio diz para Goku tomar cuidado, pois o mesmo seria mandado para outra dimensão e o mesmo seria revivido. E se o mesmo morrer lá, o mesmo vai ficar lá para sempre, pois o Senhor Kaio não tem força suficiente para trazer ele de volta se o mesmo morrer. Goku diz que vai tomar cuidado com isso. Nisso o mesmo apaga, e ao acordar o mesmo nota que estava uma espécie de parque. Nisso o Neko, que estava passando por ali, sente um poder incrível vindo de alguém que estava no parque. Nisso a mesma seguiria a fonte do poder. Ela iria até um sujeito que seria Goku, a mesma veria ele, a mesma ficaria em choque ao chegar perto dele, pois a pressão feita por Goku era tanta que a mesma não consegue nem se mexer. Goku, ao ver ele, veria que ele tem um nível de poder um pouco grande. A mesma sairia correndo, a mesma diz em seus pensamentos que ela tem que falar para sua presidente. Depois disso o Goku sobrevoaria a cidade. Ele passaria por uma escola e o mesmo veria um garoto apanhando de algumas garotas. Esse garoto seria Issei. Goku pousaria e o Issei pergunta que era ele. Goku responde que ele se chama Son Goku. Issei também se apresenta, mas o mesmo diz que isso não importa. O mesmo diz que ele agora vai atrás de seus amigos que deixaram ele ali para apanhar. Goku diz que pode ajudar. Depois de alguns minutos, eles acham os amigos de Issei. Os mesmos perguntam que era esse cara, se referindo ao Goku. O Issei diz que ele é seu amigo. Um deles pergunta se ele é um aluno. Goku não saberia o que dizer, e os mesmos falam para ele relaxar, que sabe que ele não é um aluno. Os mesmos dizem que ele entrou escondido para ver as garotas dessa escola. Goku mentiria dizendo que sim. Nisso ele sente uma presença forte. Nisso ele veria uma garota de longos cabelos vermelhos. Goku perguntaria quem era ela, e Issei diria que ela se chama Rias Gremory. Goku diria que quer estar louco para conhecer ela. Nisso, na saída do colégio, Goku acompanha o Issei até sua casa. Os mesmos param em uma ponte e o Issei diria que ele até agora não conseguiu uma namorada. Nisso uma garota aparece e diria que quer falar a sós com o Issei. Goku sente uma aura maligna vindo dela. Issei pede para Goku deixar eles a sós. A mesma diria que se apaixonou por ver as inúmeras vezes que ela viu ele passar por aqui. Nisso ela pergunta se ela pode ser sua namorada. Issei ficaria sem acreditar. Nisso ele conta isso para seu novo amigo. Goku ficaria pensativo sobre isso. Issei pergunta para Goku se o mesmo poderia posar na sua casa hoje. Goku não teria para onde ir, nisso ele aceita. Issei apresenta Goku para seus pais. Já no outro dia o Goku diria que não tem nada para fazer e diz que se arrependeu de ter vindo. Nesse dia o Issei estaria tendo um encontro com garota anjo caído. Nisso o Goku sente que a energia vital do Issei estava diminuindo rapidamente. Goku percebe e iria até onde o Issei estava. Ao chegar lá o Goku vê que teria uma mulher que seria um anjo caído. Goku vê o Issei assim pergunta se foi ela que fez isso. A mesma concorda que sim. Goku iria atacar, mas a mesma some e o Goku tentaria sentir o que dela, mas não conseguir. Nisso o Goku iria até o Issei, mas um portal sairia do chão e dele sairia Rias e seus servos. Rias diria que ela pode ajudar ele. Goku olharia para o Issei e mesmo diria que vai contar com ela para ajudar. Rias diria que ele não precisa se preocupar com isso. A mesma diria para o Saiyajin que eles não fizeram mal a ninguém. Goku tenta sentir o poder dele, mas o mesmo não consegue. Goku pergunta por que ele não consegue sentir o poder dela. A mesma pergunta se ele não sente poder divino. Goku diria que não. O mesmo diz que sente vindo dela uma aura que está deixando ele trêmulo. Chamaria ela para lutar. A mesma diz que ele não é dessa dimensão. O mesmo diz que não é dessa dimensão. Ele também diz que veio pra cá lutar com pessoas fortes. Rias sorri e diz que vai aceitar o pedido do Goku. Nisso os mesmos se preparam para lutar. Goku se transforma em Super Saiyajin e Rias percebe que o poder dele aumenta, mas não seria a altura dela. Goku iria para cima dela, mas não consegue acertar nenhum golpe. Goku ficaria espantado com isso. O mesmo diria que isso é incrível. Goku eleva mais o nível e se transforma em Super Saiyajin 2. Rias diria que isso é impressionante, mas não é do seu nível. Goku iria para cima, mas não consegue acertar ainda nenhum golpe em Rias. Rias vê que a luta iria causar danos à cidade, e então a mesma diria que eles vão parar a luta, pois eles podem causar danos à cidade. Goku concorda. Rias diz para Goku levar o Issei para casa.
Já no outro dia o Goku pergunta para Issei se ele está bem. Issei diz sim. Goku diz para Issei que eles têm que irem até o clube de ocultismo das escolas. Goku diz para Issei que ele não é mais humano e agora é um demônio. Isso se assusta com isso. Goku diz que ele morreu ontem, mas voltou à vida como um demônio. Issei pergunta como o Goku sabe disso. Goku diz que ele viu tudo e também diz que ele não é desse mundo, pois ele tem poderes, coisa que os humanos desse mundo não têm. Goku diz que quem vai contar isso direito vai ser a Rias quando ir no clube. Goku diz que ele iria mais cedo. Goku chegaria no clube e veria Koneko. A mesma não daria bola para ele. Nisso a Akeno receberia ele diz que a presidente está no banho e já irá vir. Depois de um tempo Issei chegaria. Rias também chegar e diz que eles são bem-vindos no clube. Rias diria a Issei que ele agora é um dos servos dela. A mesma diria para ele que os mesmos iria para uma missão. O Goku pergunta o tipo de missão. Rias diz que eles vão lutar contra um demônio, é uma chance pro Issei usar suas habilidades. Eles iriam até uma casa que ficava isolada na floresta. Ao entrar lá um monstro se revela e atacaria eles. Goku diria que esse bicho não é tão forte. Nisso os servos de Rias acabam com o monstro. Ao voltar para o clube, eles recebem uma visita do Raizen. O mesmo acaba dizendo que veio ver a futura esposa. Nisso o mesmo começa a tocar em Rias. Goku percebe que Rias não estava gostando disso. O mesmo pede para o Raizen se afastar dela. Raizen ficaria encarando Goku. O mesmo pergunta se ele disse algo. Goku voltaria a dizer para ele se afastar dela. Raizen percebe que o Goku estava emanando uma aura amedrontadora. O mesmo diz que ele vai fazer o jogo valendo o casamento de Rias. Quem vencer ficará com Rias. Goku diz que não se pretende casar com Rias, mas aceita o desafio só porque o mesmo não vai permitir que ela se case com um sujeito igual a você. Raizen diria para ele fazer como quiser. O mesmo diz que o jogo irá acontecer em 2 semanas. Depois de Raizen ir embora, Rias agradece Goku, mas diz que ele não irá conseguir ganhar de Raizen, pois o mesmo é imortal. Goku diz que tem um jeito de vencer ele. Goku diz que irá treinar Issei para o dia do jogo. Nisso as duas semanas passam e Issei base ficaria com o poder de 12.000. E com sua armadura com o poder de 30.000. Goku percebeu durante esses dias que seu corpo ficou mais frágil. Nisso eles se encontram no clube e os mesmos seriam mandados para o local do jogo. Goku diria que ele e o Issei irão atrás da maioria dos servos de Raizen. Rias preocupada pergunta para Goku se ele morrer ela pode trazer ele de volta como um demônio. Goku responde que sim. Mas ele vai tentar não morrer, porque se ele morrer ele não irá conseguir mais voltar para sua terra. Nisso o Issei e o Goku iriam atrás de alguns servos de Raizen. Mas em um momento o Goku se encontra com Raizen e nisso ele se distrai e acaba sendo perfurado por uma serva de Rias veria isso e diz para Raizen que ela irá se casar com Raizen. A mesma estaria com Goku nos braços e se desculpa. E diz que o mesmo não pode voltar mais para sua dimensão, mas a mesma diria que ela não pode ficar sem ele. Nisso ela transforma Goku em um demônio. Depois do outro dia o Goku acorda e veria que estava vivo, mas o mesmo nota que não vai mais voltar para sua dimensão. E mesmo começa a refletir sobre isso. O mesmo nota que não conseguiu derrotar o Raizen. O mesmo diz que ele tem que ir atrás dele. Issei iria com ele. Goku e Issei invadem o casamento de Rias com Raizen. Rias diria para Goku ir embora para não morrer. Goku diz que já disse que não vai deixar ela se casar com esse cara. Nisso ele se transforma em Super Saiyajin 2. Raizen diz que deixou ele voltar à vida, então ele deveria ser grato a ele. Goku pegaria um frasco do bolso e faria uma fuga prendendo ele no frasco. Goku diria para Rias que ela está livre. Rias agradeceria a ele. Depois de dias o Goku estaria fazendo um treinamento com o Issei e Rias e seus servos estavam vendo. Mas um portal se abre e sairia Vegeta ferido. Goku pergunta o que está acontecendo. Vegeta diria que um cara muito forte está mandando mortos para a Terra. Goku diria que gostaria de ajudar, mas nisso um ser aparece que seria Janemba. Goku sente o poder incrível dele. Goku diria que ele pode cuidar desse ser. Goku já iria para seu nível 3. Rias ficaria espantada ao saber que o Goku tinha mais uma transformação. Goku iria para cima do Janemba, mas o Goku não seria pago para ele. Goku teria uma ideia e pede para Vegeta fazer a fusão com ele. Vegeta depois de um tempo aceita. Nisso o Gogeta apareceria. Gogeta daria um surra no Janemba e usaria o purificador de almas, acabando de vez com Janemba. Depois de um tempo a fusão se desfaz e o Goku se despede de Vegeta, dizendo que ele não pode mais voltar pois ele morreu aqui. Vegeta diz que a Titi se divorciou de Goku. Nisso um portal abre e o Vegeta diria em seus pensamentos: até algum dia, amigo. Depois disso passaria 3 meses. Goku percebe que tem um lado demônio dentro dele. O mesmo começa a conversar com Goku em sua mente. O mesmo faz uma proposta com Goku. Ele pergunta se o Goku gostaria de ter poder divino. Goku diz que sim. O lado do demônio diz que ele irá se fundir com Goku. Goku aceitaria. Já no universo de Dragon Ball um ser acordaria porque ele teria um sonho profético. Nisso ele iria atrás dos Saiyajin sobreviventes. Ele iria até a Terra e pergunta ao príncipe Vegeta, mas o mesmo desconhece o Deus Super Saiyajin. Ele diz que o Kakaroto deve saber, só que ele não está nessa dimensão. Bills pergunta onde o tal de Kakaroto está. O Whis diz que ele está na dimensão D. Whis diz que essa dimensão é livre para ir. Os mesmos ao chegar percebem o Kid Goku que estava treinando. Ao chegar lá o Bills pergunta se ele e o Kakaroto. Goku responde que sim.
Bills pergunta se ele sabe do Deus Super Saiyajin. Goku diz que sabe sim, isso ou mesmo se transforma em Super Saiyajin Deus. Bills diria que quer ter uma luta contra ele. Goku diz que há pouco que ele sabe desse poder. Bills diria ele é o deus da destruição e então é pra ele ir com tudo contra ele. Rias, que estaria longe, sente o poder de Bills e diz que isso deve ser problema. Goku começaria a lutar contra Bills. O mesmo diria que o Goku é incrível, mas o vencedor seria o Bills. O mesmo diz ele pretende lutar contra ele novamente outro dia. Rias chegaria e o Bills pede para ela curar ele. A mesma curaria o Goku, dizendo que ele ficou muito forte. Depois disso passaria 3 meses e o Trunks do futuro iria para o futuro. O mesmo ajuda. Para os guerreiros e o mesmo diz que o ser que está atacando seu futuro tem a mesma aparência do Son Goku. Bills, que estaria na Terra, diz que isso é muito estranho. Nisso Whis mandaria o Vegeta e o Trunks até o mundo de DXD. Goku estaria com Rias e sente a presença de Vegeta e diz que conhece esse poder. Rias diria que é o príncipe do Saiyajin, mas tem alguém mais. Nisso eles chegam no local onde o Goku estava. Goku, ao ver Trunks, percebe que